Ah, nada como um gibizinho antigo, ultra mega bem conservado. Vocês estavam me olhando aí, né? E eu estou olhando para vocês agora. Pessoal, Super-Homem número 42 e Super-Homem número 43. Vamos conversar sobre essas duas revistas aqui um pouquinho? Sobe a vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Gente, conforme eu mostrei para vocês, Super-Homem número 42 e Super-Homem número 43 são duas revistinhas especiais que compõem o arco final, né, as duas últimas histórias da minissérie The Man of Steel, publicada lá nos Estados Unidos em 1986 e aqui no Brasil em 1987. Tá? The Man of Steel, lembrando a vocês, é a minissérie que traz a origem do Super-Homem no pós-Crise nas Infinitas Terras. Crise nas Infinitas Terras, a saga que reformulou todo o universo DC na década de 80, né? Deixando ele pronto para uma nova era, né? Uma era moderna. Tá? Gente, a primeira revista Super-Homem 42, né? Que está com o título aqui, Duelo Bizarro na capa, mas por dentro o título da história é Confronto Bizarro. Que inconsistência bizarra da editora Abril, não é mesmo? A primeira história ela mostra o Lex Luthor insatisfeito, né, com a presença do Super-Homem. Ele já conhece o personagem há 5 anos e ele está insatisfeito porque ele não quer ninguém poderoso em Metrópolis, né? Quem tem que ser poderoso é o próprio Lex Luthor, esse criminoso terrível, né? Que aqui é apresentado como um multibilionário, né? Um empresário inescrupuloso. O Lex Luthor ele contrata um cientista chinês chamado Feng para construir uma cópia do Super-Homem, né? Uma cópia, uma forma de vida artificial que imita o Super-Homem. O John Byrne não explica exatamente por que o Lex Luthor quer algo assim, mas o que mais importa é que essa cópia do Super-Homem dá errado, porque esse cientista ele não esperava que o Super-Homem não fosse humano. Então, pelos cálculos dele, algo saiu fora do comum ali e a experimentação dele deu errado, a experiência deu errado, tá? E acaba surgindo a criatura, né, o Bizarro, tá? Que não tem um raciocínio lógico aparentemente e age por instintos, né? Ele tenta agir imitando o Super-Homem, ele fica essa cópia bizarra, né? Tentando imitar o personagem, tá? Então, esse é um ponto da história. O outro ponto da história é que o John Byrne apresenta pra gente a Lucy Lane. A Lucy Lane é a irmã da Lois Lane. E o John Byrne também não entra muito nesse assunto, mas a Lucy Lane está cega nessa história por conta de um ataque terrorista, né? Ela é aeromoça e o avião dela foi atacado. E não diz exatamente como, nem onde, nem porquê, né, que ela ficou cega, apenas que o terrorista atingiu a Lucy com um produto químico e ela acabou ficando cega, tá? Então, essa história ela traz esses dois núcleos e o John Byrne consegue fazer com que eles consigam coexistir, né, e interagir, tá? De uma forma muito interessante e muito competente, como ele sempre faz. É do John Byrne a arte, é do John Byrne o roteiro, é do Dick Giordano a arte final. Beleza? Uma das coisas interessantes que o John Byrne faz, e eu vou concluir sobre esse método dele na próxima revista, é que ele deixa pontas soltas nas histórias sem estragar o roteiro, né? Mas ele vai amarrando todas essas pontas nas revistas seguintes. Isso é bem interessante, o John Byrne faz isso com extrema competência, tá? A outra revista é a Super-Homem 43, tá? Aqui na capa a editora Abril escreveu Jor-El e Lana Lang, 2 pontos. Aparições, né? É o que a editora Abril escreve
E o título da história é Super-Homem. Quem sou eu, afinal? Né? O Super-Homem perguntando para ele mesmo o que ele é, né? Quem ele é. E mostra o Super-Homem voltando para Pequenópolis, né? Antigamente Smallville era chamada de Pequenópolis aqui no Brasil, né? Tudo localizado direitinho. Hoje em dia tem que ser tudo em inglês, né? Então, hoje em dia a gente chama de Smallville, mas antigamente aqui no Brasil a gente chamava de Pequenópolis, tá? A história mostra o Super-Homem voltando para Pequenópolis, encontrando os pais adotivos dele, diferentes do pré-crise nas Infinitas Terras, né? No pós-crise, os pais adotivos do Super-Homem, Jonathan e Martha Kent, estão vivos, né? Eu adoro eles, né? São personagens que eu gosto demais, cara. Eu gosto do método deles de criação do Super. Eles são fazendeiros, né? Eles são do interior, então eles têm hábitos interioranos de convívio, mas eles são pessoas muito boas, honestas e pessoas evoluídas, né? Eles não ficam num pensamento retrógrado, né? Eles são avançados. Então, enfim, o Clark ele vai fazer essa visita para os pais dele, mas ele acaba encontrando uma personagem que é reapresentada, né? O John Byrne já tinha dado uma passada por ela no primeiro capítulo dessa minissérie, e ele fecha com ela também, que é a Lana Lang. Lana Lang, para quem não sabe, é a namoradinha de escola do Clark Kent, né? Da época de escola, tá? Namoradinha, grande amiga, etc, etc, etc. Tá bom? Essa história aqui, pessoal, ela é fundamental pelo seguinte: é aqui que o Super-Homem ele descobre que ele é um alienígena, né? Assim como o Teng, o cientista chinês que o Lex Luthor contratou na última história, pensava que ele era um mutante, pensava que o Super-Homem era um mutante, o próprio Super-Homem pensava que ele era um mutante, né? Ele não sabia que ele era um alienígena, um ET. O Super-Homem é um ET, galera, né? Aqui nessa história ele acaba entrando em contato com a projeção holográfica, um arquivo que veio no foguete dele, né? E que estava lá no sítio dos pais dele, na fazenda, né? Sítio não, na fazenda dos pais dele. Esse arquivo entra em contato e despeja uma série de informações na cabeça do Super-Homem, então ele fica finalmente sabendo quem ele é. Mas não é só isso, cara. Ele fica sabendo muitas informações sobre Krypton. Então ele passa a conhecer Jor-El, passa a conhecer a Lara e etc. E tem outros elementos da história que eu não posso contar aqui da mesma forma que eu não contei da história anterior, para não estragar toda a mágica da leitura que vocês vão ter aqui se vocês procurarem mais informações sobre essa história, tá? Que vocês encontram muito facilmente na saga do Superman, que está sendo publicada aí pela Panini, tá bom? Outro fator bacana da gente conversar a respeito é que o Super-Homem, nessas histórias aqui, ele está com 28 anos, né? Conforme eu falei para vocês, o John Byrne ele vai atravessando, né, eras. Cada revista parece que ele dá um salto temporal, tá? Essa é a mais afastada, tá? Toda a dinâmica que o John Byrne cria do Super com os pais dele, eu acho muito agradável, cara. Ele realmente faz uma conversa genuína de pais e filhos quando ele coloca o Super para conversar com a Martha e o Jonathan Kent. Beleza? Então, enfim, com isso aqui a gente encerra, com essa revista aqui, a gente encerra o nosso passeio pela minissérie The Man of Steel, né, o Homem de Aço, né? E no próximo vídeo sobre Super-Homem, a gente começa a entrar no periódico dele. Vamos avançar até a morte do Super-Homem, que vai completar 30 anos de publicação no mês que vem, cara, né? Olha só que interessante. É no mês que vem ou daqui a... Não, daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses, em novembro, tá? É isso. Pessoal, se vocês gostaram, ou se vocês gostam, ou se vocês odeiam, ou se vocês desgostam, tá, dessa saga, deixem nos comentários, vamos conversar a respeito disso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se você quiser e puder, né? E se você curte o nosso material, tá, que eu coloco aqui para vocês, considerem se tornar patrocinadores do nosso canal.
a partir de R$ 7,99 por mês. Você não paga nenhuma coxinha com esse valor, mas você ajuda o canal a melhorar a sua parte técnica, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live, né? Quando a gente estiver atravessando a rua, qualquer momento. Beijo no coração, fica com o Papai do Céu e a produção vai subir os créditos. Sobe a produção, vai, voa, voa.